Amém, irmãos? Glória a Deus. E eu peço a você que você esteja com ânimo, que você esteja sonhando, porque é assim que o Senhor quer. E nós fizemos uma série de mensagens, hoje é a quarta mensagem, estamos falando sobre 5 passos para a vitória. 5 passos para a vitória. E colocando aqui o que nós já falamos, o primeiro falamos da primícia, ou seja, que nós temos que colocar o Senhor como prioridade em nossa vida, dar o melhor para o Senhor, lembrar do Senhor. Amém? Depois falamos sobre conhecimentos, conhecer, que é importante a gente buscar na palavra de Deus e conhecer o Senhor. À medida que nós conhecemos o Senhor, mais o amamos, mais o tememos, mais nos queremos envolver. Por isso que o Senhor falou, ide fazer discípulos, para que as pessoas conheçam o Senhor. Depois falamos sobre fé, sempre antes ressaltando a questão do Espírito Santo. A fé é muito importante. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? E hoje, irmãos, o quarto passo, nós falaremos sobre o temor do Senhor, o Espírito Santo e o temor do Senhor. Amém? Irmãos, isso tudo são pontos básicos para que você tenha vitória em todas as áreas da sua vida. Mas, obviamente, a palavra como um todo, se você praticar, você será abençoado. Você terá vitória em tudo. Amém? Não só em alguma coisa específica no relacionamento conjugal, ou no trabalho, ou num desejo que você está sempre pedindo, orando a Deus. Não, você vai ter a vitória por completo. Amém? Tudo vai ser vitorioso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E lembrando, esses dias, estávamos orando por uma pessoa, não vou dizer, né? E aí, foi visto por uma irmã, uma taça, depois que teve um acerto, né? Uma coisa de Deus. Aí, sabe aquelas taças da Copa do Mundo? A irmã viu isso na pessoa, ou seja, vitória. Ao acerto, ao direcionamento, um alinhamento com Deus, Deus dá vitória. É a bênção do Senhor, decorrente da obediência. Amém? Irmãos, nós sempre estaremos falando sobre o Espírito Santo primeiro. Então, vamos falar do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o Espírito Santo, ele é tremendo, né? Ele é Deus aqui em nós. João 16, de 7 a 11. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então isso é a função aí do Espírito Santo. Versículo 13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. 14, ele me glorificará, porque há de receber tudo que é meu e vou-lo-á de anunciar. Amém? Início do 15, tudo quanto o Pai tem é meu. Irmãos, o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade, ele nos guia. Então entenda isso, quando você sentir no seu coração, olha, tal coisa não está muito bom, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, cada vez mais que você dá ouvido para ele, ele vai te direcionar. Ele vai te falar, vai colocar no seu coração, fala com fulano, fala com ciclano. E vai te dar visão, vai te impulsionar, irmão.
E é tremendo como ele usa. Mas ouça e obedeça em cada situação. Amém? Ouça essa voz do seu interior, sempre para o bem, sempre alinhado com a palavra, é o Espírito Santo. Há alguma coisa errada, desalinhado com a palavra, não é do Espírito de Deus. Amém? Glória a Deus por isso, tá? Amém. Olha, o mundo não pode receber isso. O ímpio não recebe essa direção do Espírito Santo de Deus. Por isso que muitas das vezes você fala, a pessoa não está nem aí, não teme a Deus e tal, porque não tem o Espírito Santo de Deus no seu coração. Amém? Ok. João 15, 26. Vamos lá. Olha só. Mas quando vier o Consolador, quem eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. Então o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade que o Pai enviou para nós. Amém? Testifica, ou seja, confirma, aponta, fala de Jesus. Por que ele fala muito de Jesus, o Espírito Santo? Porque, irmãos, é a salvação do homem. Não tem como o homem ser salvo sem o sacrifício de Jesus. Por isso que ele nos impulsiona a falar de Jesus. Amém? Olha, também eu gostaria de falar, depois você pode ler, Isaías 7,14. Fala sobre que Jesus é o Emanuel, que significa Deus conosco. Em hebraico, Emanuel significa Deus conosco. O Espírito Santo é esse Deus conosco. Irmãos, o Espírito Santo de Deus é tremendo. É Deus conosco. E não é que a pessoa fica meio sobrenatural. O Espírito Santo gritou, falou em língua. Irmão, ele fala com você de forma tranquila. É em todo momento. O Espírito Santo, você não tem essa de, agora eu vou no banheiro. Aí o Espírito Santo fica do lado de fora, aí você vai no banheiro. Ele vai contigo, irmão. Você entendeu? Aí você vai para a sua intimidade, obviamente com o seu cônjuge. O Espírito Santo está em você também. Por isso que nós temos que respeitar, amar e sermos fiéis. O Espírito Santo está sempre conosco. Por isso que nós não podemos entristecer o Espírito Santo, o Espírito de Deus que habita em nós. Amém? Deus conosco. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus é amor. Eu gostaria de dar essa ênfase hoje, que Ele é amor. O Espírito Santo de Deus é amor. Amém? Deus Pai é amor. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor, ele dá o que tem de melhor. O amor abre mão, não é egoísta. O Espírito Santo de Deus é amor. Jesus é amor, como está lá em João 15,13. Deixa eu ver se eu leio aqui. João 15,13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, Jesus Cristo demonstrou o seu amor dando a sua vida. Jesus Cristo é amor. Jesus Cristo é a própria essência do amor. Amém? E o Espírito Santo veio do Pai, então é amor. O Espírito Santo testifica de Jesus. O Espírito Santo nos leva a amar como Jesus. João 15:12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Irmãos, é difícil amarmos como Jesus, porque o que Jesus fez por nós é inimaginável, vamos colocar assim. Não dá para entender.
Mas, irmãos, o que nós temos que fazer? Amar um pouquinho mais. Tentar sentir do Senhor o que Ele quer. Nos doarmos um pouco mais para o próximo. Não fecharmos só na nossa família, irmão. Buscarmos ajudar e principalmente levar a palavra do Senhor. Nós vamos sim socorrer, ajudarmos na ação social algumas entidades em nome de Jesus, mas entenda em nome de Jesus, o mais importante é você levar Jesus. Por quê? Porque isso é o alimento eterno, é a água que mata a sede eterna, é o que arranca do inferno e que leva para o céu. A comida, o socorro vai ajudar sim, mas por um momento. Vai ser um canal de bênção e o Senhor mandou fazer isso e vamos fazer, em nome de Jesus, e fazemos. Mas precisamos levar Jesus, demonstrar esse amor do Senhor. E lembrando que é um mandamento, e o Espírito Santo nos impulsiona a isso, a amar, a fazer as coisas, a interceder. Olha, é tremendo isso. Em nome de Jesus, o Espírito Santo trabalha esse amor no seu coração. Só com o Espírito Santo que permanecemos no amor de Jesus. João 15:10, olha só. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Amém? O Espírito Santo nos dá forças para guardarmos os mandamentos do Senhor e permanecermos no amor de Deus. É Ele que nos mostra, nos capacita a tirar o que não é do Senhor e permanecermos ali. Por quê, irmãos? A gente ama tanto que a gente não quer desagradar o nosso Pai. Amém? Amar o Senhor, amar a obra dEle, amar as coisas de Deus. Quando a gente ama, nós colocamos tudo como prioridade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, sobre o temor do Senhor, que nós iremos pontuar hoje, e é uma sequência disso, né? O Espírito Santo, ele vem colocar no nosso coração o temor do Senhor. Com o Espírito Santo nós vamos ter sempre vitória. Se você der ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, você vai ter vitória sempre. E Ele coloca em nós o temor do Senhor. Salmo 111:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? É o início, é o básico, é o fundamento para que uma pessoa seja sábia. Não uma sabedoria, uma inteligência, uma capacidade humana, mas uma sabedoria que provém de Deus. Amém? Irmãos, sobre o temor do Senhor, é interessante você saber que quanto mais a pessoa se aprofunda na palavra, ouve a voz de Deus e anda no caminho de Deus, do Senhor, mais ela vai ter o temor do Senhor. Ela se diferencia do medo justamente por isso. Quando uma pessoa cada vez mais conhece, domina algo perigoso, mais ela fica confiante, mais ela perde o medo e mais ela fica confiante. Não é isso? Agora com o Senhor é totalmente diferente. Quanto mais você conhece a Ele, quanto mais você se relaciona com nosso Deus pelo Espírito Santo, mais aumenta em você o temor do Senhor. Amém? Então, creia nisso, busque conhecer o Senhor, que o temor do Senhor vai ser elevado na sua vida, isso vai agradar ao Pai. Então, o temor do Senhor não é ter medo, ele é um profundo e permanente respeito e reverência por Deus e todas as coisas
que ele declara santo. Não só Deus, não é a pessoa, mas tudo que envolve Deus, você tem um respeito, uma reverência. Amém? Até o seu momento com Deus, de repente, irmão, você separou lá 20 minutos, meia hora para ler a palavra e orar. Você santificou aquele período. Seja fiel. O Senhor estará esperando ali naquele período. Amém? Coisas simples, mas o Senhor, Ele aceita. O temor do Senhor é atribuir ao Deus Altíssimo o infinito e mais elevado lugar de honra na sua vida. Irmãos, nós vemos se uma pessoa é temente a Deus ou não, pela prioridade que ele dá às coisas de Deus, pela importância, e está envolvido a reunião dos grupos, todas as atividades da igreja, tudo aquilo que o Senhor faz é o corpo de Cristo. É lógico, irmãos, cada um tem uma situação, trabalhos, e assim vai, mas é importante, você jovem, adulto, demonstrar esse temor de Deus com as suas atitudes. Amém? Temor de Deus também, do Senhor, é tremer profundamente, com reverência diante do privilégio da sua presença e da maravilha da sua palavra. É adorar somente a Deus com louvor apaixonado e ações de graças contínuo. Amém? Tirar aquilo que não é de Deus da sua vida. Você adora só a Deus. Aí eu não estou falando só de você se curvar, adorar, como que se fosse a imagem, outras coisas, não. Tira as prioridades da sua vida. Tire, irmãos. Muitas das vezes é um bem, é o dinheiro, é um patrimônio que você tem, sei lá. Coloque o Senhor como prioridade, em nome de Jesus, amém? É honrar o que Ele honra, amar o que Ele ama, detestar o que Ele detesta, fazer do interesse dEle o nosso interesse. Olha só, qual o interesse maior do Senhor? Que você cresça, que você se fortaleça, isso é temor a Deus, e que você leve este evangelho a outros, que você alinhe a sua vida, viva sem pecados, acerte a sua vida e leve para outros. Irmãos, o Senhor nosso Deus, Ele ama vidas, Ele ama pessoas alinhadas com Ele, que ama a palavra. Ele quer que você prospere. A pessoa, não, eu tenho que viver simplesinho, sem nada. Não, irmão, Deus quer que você tenha muito dinheiro, que você arrebente mesmo. Sabia disso? Ele quer você como cabeça e não por cauda, mas Ele não quer que você deixe o dinheiro te dominar. Ele quer que você domine o dinheiro, invista na obra dele, para atingir mais pessoas. Amém? O Senhor, Ele ama vidas. Qual o interesse do Senhor? O que Ele quer? Irmãos, queira o que o Senhor quer. Você vai ter sucesso em tudo. Traz Deus para o seu negócio. Traz Deus para o seu negócio, para os seus sonhos. Qual o seu sonho? Qual o seu sonho? Coloque Deus no seu sonho, alinhe o seu sonho com o sonho de Deus. Eu sempre procurei fazer isso. Fazer uma coisa, Senhor, para honrar o Teu santo nome. É lá e fazer. Amém? E o Senhor, Ele gosta disso. Irmãos, nós precisamos analisar e ver se algo não é de Deus e está envolvendo a sua vida.
Como você faz? De forma muito simples, analisa a fonte. Se é uma música, se é... Olha quem fez aquela música. Com certeza não foi algo inspirado. Por isso que toma cuidado com músicas, com filmes. Toma cuidado, em nome de Jesus, para você não ser envolvido de uma forma negativa. Tá bom? Cuidado. Cuidado, em nome de Jesus. O temor do Senhor é uma disposição interna, interior, que produz medo, pavor e até terror diante do simples pensamento de ofender a Deus. Esta atitude torna impossível ao indivíduo de pecar casualmente, completamente ou persistentemente. Nem mesmo o menor pecado é visto de uma forma casual. Amém? O temor do Senhor nos leva à santidade. Não é que os outros, olha, você precisa... Não, irmãos, é você com você mesmo. Amém? É uma manifestação do Espírito Santo, é um deleitar do Senhor Deus na nossa vida. Amém? Irmão, Jesus era sempre ouvido pelo Pai, porque se deleitava no temor do Senhor, como está em Hebreus 5, 7 a 9. Ele se deleitava no temor do Senhor, ele tinha temor, e aí ele era ouvido pelo Pai. Amém? O homem natural não pode temer a Deus perfeitamente. Geralmente ele tem medo e não temor. Ele não tem o temor santo. Por isso que muitas das vezes a gente quer falar de alguém, nós queremos e a pessoa resiste. Só o Espírito Santo de Deus para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus. Amém. O temor do Senhor é proporcionado por Deus. Só Deus que dá esse temor. E a pessoa muda completamente. Amém? Como eu falei, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o início de tudo. É o início para que o homem mude completamente a sua reverência perante o nosso Deus. O temor do Senhor é o segredo da retidão. É o segredo. Glória a Deus. De uma vida sem pecado. É o homem que combate o pecado na mente, no coração antes, porque ele teme a Deus. É uma característica daqueles de quem Deus se agrada. Irmãos, Deus se agrada daquele que o teme. Você pode ler isso em Salmo 147, 11. O Senhor se agrada daqueles que o temem. Então, como é que você vai temer a Deus? Você sozinho. Você sozinho. Como? Senhor, tal situação eu não quero. Eu vou fazer assim, assado. Eu sei que o Senhor está me olhando. Eu quero agradar o Senhor. Tal situação nunca. Alguém convida você para tal situação que é a aparência do mal. Não, estou fora, irmão. Eu temo a Deus. Você entende? Você vai agradando o Senhor. Você vai trazendo o Senhor cada vez mais para dominar a sua vida, para você ter vitória. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 112 diz que a sua descendência será poderosa, ou seja, os seus filhos são poderosos. Aí a bênção não é só para você, vem para os seus filhos. Amém? Amém. E também, irmãos, o temor do Senhor, a gente se ensina para os nossos filhos. Ele observa na nossa vida e você fala
e ele recebe o temor do Senhor. Glória ao nosso Deus. Quem teme ao Senhor tem proteção e livramento. Salmo 34, 7. Diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. O Senhor nos livra, porque nós tememos. Nós andamos no amor do Espírito Santo de Deus. Nós tememos o Senhor. Fazemos os negócios corretamente. Fugimos de toda aparência do mal. Trabalhamos para o sustento, também para o fortalecimento do nosso lar. Amamos nossas esposas, as esposas amam seus maridos, cuidam dos seus filhos. Nós também amamos o que o Senhor ama, que é as vidas, que é o perdido. Você fala do Senhor. Isso é demonstração também de temer a Deus, porque Ele falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele falou: olha, se der, sabe, se você, Ele falou: ide e pregai. Fala. É uma demonstração de temor a Deus também. Em nome de Jesus. Eu desejo que você tenha uma vida super abençoada pelo Senhor. Eu desejo de coração que você tenha a vitória do Santo Espírito de Deus, recebido pelo Pai, por Jesus Cristo. Mas em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, versículo de 7 a 9, no 7 começa assim, olha só: se andarmos na luz, assim como Ele na luz está, que é Jesus, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Estamos na luz, andamos juntos, o Senhor está conosco, e o seu sangue nos purifica. Amém? Agora, se nós não andamos na luz, nós fazemos, se falamos que não temos pecado, falamos que Ele é mentiroso e não há verdade em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ao confessarmos os nossos pecados, Ele nos purifica, Ele nos limpa. E aí eu queria colocar para você, a função do Pai, mandou Jesus, mandou o Espírito Santo, está pronto a perdoar. A função de Jesus, veio, pagou alto preço, tomou o meu lugar, o seu lugar, foi fiel até a morte, morte de cruz, derramou o seu sangue para nos purificar. A função do Espírito Santo é tocar o homem e falar: confesse, se entregue, olha a condenação eterna, olha o sofrimento que você está. Deus é poderoso para te sustentar, para te livrar, nada vai te tocar. Irmão, muitas das vezes a pessoa fica presa com medo das forças das trevas. Jesus Cristo já venceu. Muitas das vezes ela fica com medo porque fez ligação, fez tal situação, cometeu tais pecados que desagradam muito a Deus. Mas saiba disso: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquele que entrega a sua vida para o Senhor, o inimigo não toca. Isso é temer a Deus. Isso é ter amor. Quando você se entrega para o Senhor, nada pode te atingir, mas tem que ser 100%. Se limpar. Irmãos, não há força nesse universo capaz de tocar alguém que é totalmente do Senhor.
Não há. O problema é que muitas das vezes a pessoa quer vir para o Senhor de metade. É um pecado aqui e ali eu sou do Senhor, glória, glória, aleluia. Irmãos, vem com tudo. Se entregue para o Senhor e você verá a mão de Deus na sua vida, dos seus negócios, dos seus filhos. Você verá a prosperidade de Deus, pois Ele prometeu, Ele não é mentiroso. Você ouvirá a voz do Espírito Santo de Deus no seu íntimo. Quando você orar, o Senhor ouvirá. Irmãos, não tardem em serem totalmente do Senhor. Nós não conseguimos nem dimensionar um homem, uma mulher, um jovem que é totalmente do Senhor. Em nome de Jesus, fique com essa palavra. Pratique. Ouvir a voz do Espírito Santo, andar em amor e temer o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.